o ministro Alexandre de Moraes, que é de fato a figura, né, o agente acusatório, ele é o papel do Ministério Público, cabe a ele. Não à toa a ministra Carmen Lúcia deixou isso claro. Então ele é o investigador, ele é quem faz as perguntas, é quem manda prender, é quem manda soltar, ele foi vítima também e, ao fim, ele será o julgador. E onde é que a gente chega? Em nada. Absolutamente nada. E agora ele precisa achar uma minuta. Então ele fala, como, Google, me ajude a achar uma minuta. Porque a minuta não apareceu. Pode resumir essa frase. Google, me ajude a achar uma minuta. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Documento crucial sobre Moraes chega ao governo Trump. É isso mesmo. Advogados que representam a Trump Media e a plataforma Rumble criticaram duramente em um processo nos Estados Unidos a decisão do ministro Dias Toffoli, que resultou na centralização de inquéritos sob o comando de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O foco principal das críticas é a abertura do chamado Inquérito das Fake News, instaurado em março de 2019. De acordo com os representantes legais da empresa ligada ao presidente Donald Trump, a origem do inquérito estaria relacionada a uma reportagem publicada em 2018, que mencionava Toffoli em suposta ligação com a empreiteira Odebrecht, envolvida na Operação Lava Jato. A petição afirma, abre aspas, em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e ligado ao Odebrecht, um conglomerado que admitiu cerca de 788 milhões de dólares em propinas. Fecha aspas. O texto acrescenta que o Supremo utilizou o artigo 43 do seu regimento interno, tradicionalmente voltado a temas administrativos, para justificar a abertura de uma investigação criminal sem a participação do Ministério Público. Segundo informações, o documento que embasa as críticas aos ministros brasileiros já circula no alto escalão dos Estados Unidos. Fontes indicam que o texto, com recomendações da Casa Branca, incluindo sanções contra Alexandre de Moraes, chegou às mãos do secretário de Estado Marco Rubio. O cerco contra o ministro Alexandre de Moraes e seus cúmplices no STF está se fechando cada dia mais. A sensação que fica é que as sanções dos Estados Unidos contra ele e sua trupe é apenas questão de tempo. Enquanto isso, Moraes recebe resposta inusitada que não esperava do Google. É isso mesmo. E o Supremo Tribunal Federal ficou sem respostas sobre a origem da chamada Minuta do Golpe. O Google informou ontem que não pôde identificar quem publicou o documento na internet que propunha um estado de defesa depois das eleições de 2022. A ordem veio do ministro Alexandre de Moraes a pedido da defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, réu na investigação sobre a alegada tentativa de golpe. O documento foi encontrado na casa de Torres em 2023. Segundo o Google, a responsabilidade pelos dados é de sites que divulgaram a minuta, como o Cafezinho e o Conjur. A defesa de Torres busca após a eleição, provar que o documento circulava online e não tem relação com o ex-ministro. O STF agora pode solicitar informações diretamente aos sites citados. Silvio Navarro. É a lei, né? É a força da lei, a força do crime impossível, a tentativa do ministro Alexandre de Moraes de o tempo inteiro interpelar quem quer que seja, interpelar inclusive Big Techs. O ministro Alexandre de Moraes quer encontrar, depois de tanto tempo, né? Nós estávamos falando aqui sobre o caso de uma tornozeleira, do episódio do 8 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos em junho, daqui a pouco estaremos no segundo semestre, estamos avançando para o segundo semestre de 2025. Quem é que não quer virar essa página? O ministro Alexandre de Moraes, depois de todo esse tempo, depois de todo o trabalho feito pela Polícia Federal, a serviço dele, a mando dele, uma ala da Polícia Federal, que é uma instituição séria, que tem profissionais honrados, mas que foi aparelhada. Moraes, é a polícia do ministro Alexandre de Moraes, é a polícia do golpe, os investigadores da trama e do crime que agora se mostra impossível. Eles não encontraram nada.
pararam na delação do Mauro Cid, o coronel delator. Foi tudo o que encontraram. Esse é o conjunto probatório do 8 de janeiro, a delação do Mauro Cid, que agora sequer mais para em pé. Nem a delação do Mauro Cid se sustentou. Ele mesmo falou nas conversas, infringindo regras rígidas da delação premiada. Não pode usar rede social. Ele usou rede social. Falou, nunca falei em golpe. O presidente Bolsonaro nunca tratou de golpe. Entre outras tantas coisas. Ele disse que foi coagido, que as perguntas eram dirigidas, que o relatório estava pronto. Aí eles produzem um catatal com 900 páginas cheias de adversativas, de suposições, de mas, de supostamente, de talvez. Ou seja, um relatório que não prova nada. O Procurador-Geral da República, que chega à cadeira em dezembro de 2023, o tumulto foi em 8 de janeiro, ele só carimba, não produz nada, não agrega nada. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que é de fato a figura, né, o agente acusatório, ele é o papel do Ministério Público, cabe a ele. Não à toa a ministra Carmen Lúcia deixou isso claro. Então ele é o investigador, ele é quem faz as perguntas, é quem manda prender, é quem manda soltar, ele foi vítima também e, ao fim, ele será o julgador. E onde é que a gente chega? Em nada. Absolutamente nada. E agora ele precisa achar uma minuta. Então ele fala, como, Google, me ajude a achar uma minuta. Porque a minuta não apareceu. Pode resumir nessa frase. Google, me ajude a achar uma minuta. Né? Se fosse para o X, ele não gosta do X, ele fechou a conta. Ele diria, Grok, me ajude a achar uma minuta. Pois tentou procurar no Google, mas não achou literalmente isso, né? Inclusive, nem o Google tem, né? O Piotr, inclusive a empresa, o Google, afirma na sua resposta que apenas indexa os sites em sua busca, não sendo responsável pelo que cada um publica. Ou seja, para quem é leigo entender é o seguinte, ela tem aquele espaço, serve como uma plataforma para poder, onde o usuário pode colocar qualquer tipo de conteúdo. Inclusive a gente está vivendo nesse momento, nos últimos tempos, justamente um julgamento sobre a responsabilização das plataformas em relação ao que os usuários publicam, né? Aliás, eu acho que ela deu essa resposta justamente já avisando o que está acontecendo no país hoje. Essa decisão do Supremo ainda não tá publicada, porque faltam votos ainda, mas o que é um absurdo, completamente um absurdo. A Constituição, é sempre bom a gente lembrar da Constituição, a Constituição vai lá e veda o anonimato. Ou seja, você não pode ter um perfil, você não pode ter um site se você se mantiver anônimo. Por quê? Porque a Constituição diz que se você, por exemplo, cometer um crime contra a honra, tem punição, mas para eu poder punir alguém, processar alguém, preciso saber quem foi que disse. Então a Constituição é muito sábia. Ela garante a liberdade de expressão como cláusula pétrea e ela garante que você, obviamente, pode falar o que quiser, publicar. Aliás, não existe censura prévia, ela é completamente vedada pela Constituição. Agora, se você disser alguma coisa e alguém ficar incomodado com aquilo, se sentir ofendido, a Constituição também diz que, salvo crimes contra a honra, que poderão ser punidos de acordo com a lei. E aí vai para o Código Penal. Crimes, estou falando de injúria, calúnia, difamação, tudo está muito claro. E funcionava assim até outro dia. Esse era o arcabouço jurídico brasileiro, democrático, estabelecido desde os anos 80 e que perseverou até outro dia, quando o Supremo começou a reescrever a Constituição e de forma completamente abusiva mexeu numa cláusula pétrea. E agora questiona se a liberdade é relativa. Como assim relativa? Relativa em que sentido? A pessoa pode dizer e depois ela responde. E no caso das redes sociais, especificamente nesse caso, o que o Google está dizendo é o seguinte, está aqui, o sujeito publicou, bom, então ele responde por isso. E agora precisa saber o que é exatamente isso, que minuta é essa? O que texto é esse? O que ele quer dizer? E outra, previu que um estado de defesa, mas estado de defesa é uma ferramenta constitucional que precisa de autorização de muito mais gente. O presidente não faz estado de defesa da noite para o dia, não funciona assim. Tem prazo para acabar. Isso pode ser questionado, inclusive no Congresso Nacional. Ou seja, de novo, fica se insistindo nessa tese. Até onde vai esse julgamento completamente... Perde-se tempo, perde-se dinheiro e perde-se a possibilidade de juntar o país para fazer o país se livrar dos males que hoje ele tem. Um deles está no Palácio do Planalto e os abusos que tem no Supremo. Porque a gente precisa preservar o que é o Supremo de verdade e preservar a cadeira presidencial. Quando está mal ocupado, bom, gera tudo isso que a gente está vendo.
O relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal afirma que o suposto intento golpista do governo Bolsonaro já estava presente em setembro de 2021. Olha que coisa curiosa. Setembro de 2021, vamos fazer uma lembrança aqui? 1º de setembro de 2021 foi assinado aquela lei sancionada, a lei do Estado Democrático de Direito. Né? Essa sim foi um golpe no bolsonarismo. Mas vamos lá, vamos seguir. Conclusões baseadas em mensagens extraídas do mesmo celular do coronel Flávio Botelho Pellegrino. Segundo a Polícia Federal, Braga Neto liderava um grupo que pretendia descredibilizar as urnas eletrônicas. O relatório cita uma conversa entre Braga Neto e Mauro Cid sobre suposta gravidade dos fatos. A Polícia Federal alega que o grupo estava preparando o terreno para as eleições de 2022. Agora, Sepúlveda, ninguém não podia e continua não podendo criticar as urnas eletrônicas. É crime fazer crítica à urna eletrônica, condenar o processo eleitoral. Não se pode debater o aprimoramento do sistema eleitoral, contagem pública de voto e outras coisas mais, porque tudo vira crime no Brasil? Que doideira! Eu acho que essa aí é um dos pilares dessa ditadura juristocrática que está sendo implantada no Brasil. Nós podíamos falar dos ayatolás da justiça, né? Eles estão montando um sistema em que nada pode ser questionado em relação às eleições. Ora, isso é contrário à prática, seja urnas, seja resultados, seja campanha, seja qualquer coisa, nada poderá ser questionado. E as urnas viraram verdadeiros totens sagrados que ninguém pode dizer nada. Uma coisa muito simples, não é? Por que é que o Brasil continua a usar as urnas que são as mais retrógradas que existem e tantos outros países que decidiram usar urnas eletrónicas usam urnas muito mais atualizadas e que foram melhoradas na sua segurança? Por que isso? Será que eles questionaram? Certamente, né? Bom, eu acho o seguinte, essa notícia que você leu é não só patética, mas mostra o seguinte, existe um enredo, como disse muito bem Gustavo Lopes, existe um enredo já montado, e esse enredo cada vez se complica mais para ser complicado, para ser inextricável, e é uma teia que qualquer um que cai está perdido. Por exemplo, vejam que o inquérito das vacinas foi encerrado. Por quê? Porque eles apanharam os telefones de quem queriam, fizeram busca e apreensão, a famosa delação do Cid nasceu do inquérito das vacinas, depois eles jogaram o inquérito fora. O que eu penso é o seguinte, nós temos que dizer, não apenas denunciar esses fatos, mas denunciar o conjunto. Nós estamos numa terra sem lei, sem Constituição, sem lei, não existe mais ordem legal no país. Portanto, nós estamos num sistema de arbítrio. Os sistemas de arbítrio são os sistemas totalitários. Por isso é que eu digo que nós temos um regime de ayatolás judiciais. Aqui é o regime do ayatolado. Está todo mundo atolado na tirania tupiniquim. E o relatório final da Polícia Federal sobre suposta atuação dessa BIM paralela também aponta um levantamento de informações. E aí, o alvo era o advogado Rodrigo Mudrovich, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mensagens entre integrantes mostram o pedido de perfil com o currículo e atividades dele. A conversa ocorreu em setembro de 2021, quando o advogado já havia sido indicado pelo Brasil. Mudrovich foi eleito juiz da Corte em novembro de 2021, com 19 dos 24 votos possíveis. Segundo a Polícia Federal, a alegada organização criminosa bolsonarista buscava informações sobre a indicação internacional
dele. É muita espionagem, né, meu caro Dácio Bracarense, hein? Daqui a pouco vão tentar desvendar aí o que o 007 fazia na Praça dos Três Poderes, né? Vão dizer que ele também trabalhava lá. Pois é, Serrão, mas você sabe o que eu acho interessante? Que eles pediram um perfil. Eu acho que isso não é muito absurdo se você pensar numa agência de inteligência. Eu não sei se uma pessoa que estiver atuando, por exemplo, em Israel, o Mossad não vai levantar os dados dessa pessoa. Eu não sei se pedir o currículo de alguém é necessariamente espionar. Agora, o que parece, eu não sei se eu tenho razão no que eu vou dizer, eu não sei nem se eu posso dizer o que eu vou dizer, porque afinal de contas, como Sepúlveda disse, temos os ayatolás da justiça que podem não gostar. Mas o que me parece é que eles estão muito preocupados para saber o que a ABIN pode ter eventualmente investigado e descoberto. Por exemplo, eu acho que uma agência de inteligência, ela tem que ser atuante sim, tem que investigar. Eu quero saber qual foi o crime. Porque, por exemplo, no caso do Paraguai, teve um crime. Houve uma investigação em relação a estrangeiros lá na questão da Itaipu Binacional. Mas isso o STF não quer saber. Agora, outros levantamentos, investigações que a ABIN fez, para o STF é muito grave, é muito sério. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse, não estou falando que isso pode acontecer, mas magistrados com envolvimento com organizações criminosas. Quem é que descobriria isso, se não uma agência de inteligência? Pois é necessário ter uma agência de inteligência. Porque se não tiver uma agência de inteligência, a gente jamais vai saber disso. Como é que o Brasil pode sanear a máquina pública se essa máquina pública tiver, por exemplo, membros cometendo desvios esses que estão fora do alcance da polícia? E se, eventualmente, um agente da própria Polícia Federal tem relações estranhas? Eu acho que uma agência de inteligência deveria servir para isso. Acontece que eles estão criminalizando o trabalho da ABIN. Aquilo que é sério e que a ABIN não faz, eles não questionam. Por exemplo, já falei aqui, a relação de órgãos narcotraficantes, eu vou falar órgãos porque no Brasil eles atingiram o status de órgãos, de entidades narcotraficantes com a relação, inclusive já relatada pelo próprio Fernandinho Beiramar, com grupos terroristas, troca de drogas por armas, entre outras coisas mais. Isso ninguém quer saber. Agora, trabalho de investigação, pedir currículo, informação sobre agentes que atuam aqui, eu acho que é mais do que natural. Eu acho que existe uma preocupação muito séria por parte dos ayatolás em relação ao trabalho da ABIN. Será que eles estão querendo descobrir o quê? Não sei, fica aí. Reflitam sobre isso.